O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica mantém laboratórios muito atualizados em relação a equipamentos, a experimentos, uma autêntica ferramenta de trabalho. E aqui, o diagnóstico óptico é bem pesquisado, de uma forma exemplar. E ao meu lado está um pesquisador aqui do CEPOF que sabe muito bem explicar o que vem a ser o diagnóstico óptico e como ele está sendo realizado dentro das pesquisas desenvolvidas aqui. Sebastião, conta pra gente de que forma iniciou seus trabalhos nessa linha de pesquisa e de que forma ela está sendo desenvolvida. Então, eu comecei aqui no laboratório de biofotônica, fazendo iniciação científica, quando eu ainda estava na minha graduação. Eu fiz graduação em Física, aqui no Instituto de Física de São Carlos. E aí já desde o segundo ano, a convite do professor Vanderlei Banhato, eu iniciei meus trabalhos aqui no laboratório de biofotônica. E depois, terminado o curso de Física, eu entrei no mestrado e no doutorado já nessa área de diagnóstico óptico. O objetivo principal dessa área é desenvolver técnicas ópticas, então usando a luz, para se fazer o diagnóstico de doenças. Então a gente combina aí lasers, toda uma série de fontes de luz e explora a interação dessa luz com os tecidos biológicos. Porque dependendo da condição de um tecido biológico, essa interação com a luz vai mudar. Então, o objetivo principal do diagnóstico óptico é esse, a gente incidir a luz e ver como essa luz está interagindo com o tecido. E aí, dependendo da condição desse tecido, a gente tem uma resposta. E com isso a gente pode dizer se aquele tecido, por exemplo, está normal, se aquele tecido está fotoenvelhecido, se aquele tecido está evoluindo para uma lesão benigna ou maligna. Então aqui a gente tem várias técnicas ópticas, vários equipamentos que a gente desenvolve, sempre nessa ideia de utilizar a luz como uma ferramenta de diagnóstico. Ferramenta estas que tem reconhecimento internacional. Ciência esta também de altíssimo nível, na fronteira do conhecimento. Aqui nós podemos verificar tudo isso, olhando as inúmeras ferramentas ópticas e principalmente equipamentos que fazem esse trabalho acontecer. O pesquisador Prata Vieira vai nos explicar um pouquinho de como isto é desenvolvido, de que forma ele é aplicado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um equipamento desenvolvido no nosso laboratório que utiliza, é um equipamento portátil que utiliza um celular para fazer imagens de tecidos biológicos. Então, a ideia da gente fazer um diagnóstico óptico rápido e simples. Então, a gente tem a patente nisso no Brasil, que é um microscópio portátil. Então, aqui a gente tem uma fonte de luz, toda uma série de lentes e espelhos, foi fruto de um trabalho de iniciação científica de um estagiário, onde a gente, com uma fibra óptica, vai em contato com o tecido e pode dizer a condição daquele tecido. Então, esse é um exemplo de tecnologia que a gente desenvolveu aqui. A gente tem uma série de outros equipamentos, sempre com esse objetivo, de incidir a luz no tecido biológico, seja aí coletar um espectro de fluorescência, seja coletar uma imagem de fluorescência, uma imagem com resolução microscópica, onde a gente consegue visualizar células, ou uma imagem macroscópica, onde a gente não visualiza células, mas visualiza a fluorescência do tecido como um todo. Fantástico. Agora, essa imagem capturada e depois um diagnóstico óptico dessa natureza, você pode enviar para outro profissional em qualquer parte do mundo para ele te ajudar no diagnóstico. Isso facilita muito o diagnóstico, hein? A ideia nesse caso é também, por exemplo, ter um aplicativo, onde baseado na foto tirada pelo smartphone, já se faça um processamento daquela imagem e já se dê uma primeira ideia, se aquele tecido está normal ou não. Então já vai ter um aplicativo que vai, por exemplo, contar o número de células daquela imagem, fazer a razão citoplasma núcleo daquela imagem, porque isso é um parâmetro importante para saber se tem alguma alteração ou não. Então já no próprio smartphone a ideia é fazer algum processamento naquela imagem obtida e já dar uma ideia. Mas sim, depois essa imagem vai ser enviada para um médico, para um lugar mais especializado para dar um diagnóstico mais preciso. Mas a ideia é com esse equipamento, ou com a maioria dos equipamentos, é fazer um primeiro interrogação daquele tecido, para a gente saber a condição. E aí, se infelizmente tiver alguma alteração, encaminhar para
para um exame mais aprofundado. Mas fazer um primeiro rastreio das lesões utilizando essas técnicas ópticas. Com isso, velocidade na precisão no diagnóstico, velocidade no preliminar no diagnóstico, tudo isso facilita a nossa vida, com certeza. Lógico, se você tem um problema inicial, se você demorar para resolvê-lo, principalmente se for um câncer de pele, exemplo, poderá te dar problemas no futuro. Agora, vamos conhecer um pouco mais os equipamentos que aqui no laboratório do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, o Dr. Prata Vieira trabalha essas referências, né? Nesse caso aqui, o que a gente tem naquela maleta em questão? A gente poderia entender um pouquinho melhor. Vamos entender essa maleta aqui, que é uma maleta especial nessa área em específica de diagnóstico óptico. Uma maleta que a cor super interessante, né? Diferente no mínimo, né? Fluorescente, já fazendo um coindicador, ou pelo menos chamando a atenção para quem quer entender. Um material desse trabalhado aqui foi desenvolvido aqui dentro do laboratório do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, com a equipe do Dr. Prata Vieira, junto com o Dr. Banhato, e agora a gente vai entender um pouquinho como utilizar uma maleta dessa no diagnóstico. Isso que é interessante. Dr. Prata Vieira, explica um pouquinho para a gente de que forma isso é utilizado e o que se tem dentro de uma maleta dessa natureza. Então, essa é uma maleta de espectroscopia de fluorescência óptica. Então, nela a gente tem, para fazer a excitação da fluorescência, 2 lasers, 2 fontes de luz. Aqui a gente tem uma fonte de luz em 532 nanômetros e uma em 405. E aí essa luz do laser é guiada através de uma fibra, que a gente vai mostrar daqui a pouco, até o tecido. E aí essa luz aqui, interagindo com o tecido, vai dar uma resposta, que é o que a gente chama de fluorescência do tecido. Aqui a gente tá dando um exemplo no tecido, mas a aplicação de espectroscopia de fluorescência óptica pode ser outras, das mais diversas. Mas nesse caso aqui, então, a gente conduz essa luz do laser até o tecido, e aí do tecido a gente coleta um espectro de fluorescência emitido, que depende muito da bioquímica. Então, se por um acaso a bioquímica está alterada, vai se refletir no espectro de fluorescência. Então, a ideia é a gente, de cada ponto, ter a emissão de fluorescência daquele tecido. E o diagnóstico óptico usando espectro, tipo aquele ali, ó, que está ali na tela, é o que o Dr. Prata Vieira vai explicar para a gente agora. Explica para a gente como que é o uso do equipamento, de que forma você faz a aferição. Então, Kleber, aqui a gente tem um espectrômetro. E o que é um espectrômetro? É um equipamento que capta a luz. Então aqui a gente mostra, o que um espectrômetro mostra é a intensidade dessa luz em função do comprimento de onda. E aí a gente lembrar que cada comprimento de onda representa uma cor. Então aqui o que esse equipamento faz é mostrar qual é a quantidade de energia ou a intensidade em cada cor. E, por exemplo, aqui a gente está apontando para uma lâmpada, a gente está vendo qual é a intensidade em cada região dessa lâmpada. E aí, se a gente aqui usar um laser, a gente pode capturar qual que é exatamente o comprimento de onda de emissão desse laser. Então aqui é um laser verde, emitindo em 532 nanômetros. Então esse equipamento já serve para a gente ver a diferença das fontes de luz. Enquanto a lâmpada tinha um espectro, uma emissão em várias cores, então a gente tinha vários picos em vários comprimentos de onda, o laser já é diferente. Ele já tem um pico bem estreito em um único comprimento de onda. Então essa é a primeira diferença que tem das fontes de luz, que com o espectrômetro a gente consegue fazer. E aí, com esse laser incidindo no tecido biológico, incidindo em qualquer material, ocorrem alguns fenômenos ópticos. O primeiro deles é a reflexão, que é o que faz a gente ver esse laser. Então, a luz verde está batendo no tecido e um pouco dela está sendo refletido e a gente está enxergando a luz verde. Só que um pouco dessa luz verde que incide no tecido é absorvida por ele. E aí ela pode ser transformada em algumas coisas, como por exemplo calor. Então pode aquecer o tecido, mas pode também ser convertido em fluorescência. E é isso o principal fenômeno que a gente estuda aqui. Então a gente excita com a luz do laser e coleta a fluorescência emitida por ele. Só que essa fluorescência emitida, coletada, a gente vê qual é exatamente a quantidade, a intensidade em função de cada comprimento de onda. Então é isso que esse equipamento nos mostra. Então a hora que a gente põe aqui um filtro para retirar a reflexão,
para a gente só pegar a fluorescência, então eu consigo ver exatamente qual é a fluorescência da minha amostra. E aí, como eu disse anteriormente, dependendo da bioquímica do tecido, se está ocorrendo alguma alteração, essa fluorescência vai ser alterada, vai mudar. Então, por isso que a fluorescência ótica, a espectroscopia ótica de fluorescência, é uma importante ferramenta para a gente fazer um diagnóstico. Então, aqui eu tenho um exemplo da pele, mas eu posso pegar uma molécula que emite bem fluorescência. Então, se a gente olhar ali, ela tem 2 picos, né? 2 bandas de emissão em torno de 630, 650 nanômetros. Então, é a incidência dessa luz verde vai fazer com que tenha essa emissão do vermelho. Então, esse é o fenômeno de fluorescência. Eu jogo uma cor na molécula e ela emite outra. E aí a gente usa isso porque a gente tem algumas moléculas no nosso tecido que tem essa capacidade. A gente jogar uma cor, ela emitir outra. E a gente utiliza essa propriedade de fluorescência dos tecidos para fazer o diagnóstico de doenças. Interessantíssimo é que a ciência não para. Aqui dentro do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica tem ciência assim, da melhor qualidade. Resolve problemas, inclusive os nossos, envolvendo a importância de doença, no caso o câncer. Mas, além desta técnica, nós temos outras que aqui no CEPOF foi desenvolvida e o Dr. Prata Vieira participou desse processo. Que é aqui, olha, aqui do meu lado, olhando logo atrás, nesse equipamento aqui, tá? Também há a condição da gente chegar ao diagnóstico óptico agora por imagem. O Dr. Prata Vieira vai explicar bastante o que é esse equipamento e de que forma ele foi desenvolvido e a aplicação dele. Então, aqui, Kleber, a ideia é basicamente a mesma. Então, a gente vai ter uma fonte de luz. Então, aqui a gente tem uma série de equipamentos com esse mesmo princípio. Aquele de espectroscopia e esses daqui de imagem. Então, a ideia é sempre a mesma. Aqui, no caso, a gente tem uma luz que é violeta. Então, eu estou incidindo essa luz violeta no meu tecido. E, como eu disse, o primeiro fenômeno que ocorre é a reflexão. É por isso que a gente vê essa luz violeta. Mas parte dessa luz violeta também é absorvida pelo tecido. E vai ocorrer a emissão de fluorescência. E aí aqui o que a gente tem é um filtro óptico que bloqueia a reflexão. E a gente consegue só ver a fluorescência do tecido. Então esse equipamento pode ser utilizado para a gente fazer o monitoramento por imagem. E alguns desses equipamentos desenvolvidos são para câncer de pele, outros são para câncer oral, então para se fazer a detecção de lesões na cavidade oral, outros para se fazer detecção de alterações no dente, por exemplo, surgimento de cáries, e sempre usando então imagens de fluorescência óptica. Importantíssimo esse ramo da ciência. Está aqui em São Carlos, na USP de São Carlos, no Instituto de Física, dentro do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Mas, lógico, o pesquisador sabe muito bem exemplificar e explicar o porquê de tudo isso, os benefícios que a ciência traz para a humanidade. Então, o nosso objetivo é sempre desenvolver então técnicas ópticas para a gente fazer um diagnóstico precoce, né? Porque através de um diagnóstico rápido e eficiente é que o tratamento vai ser mais também eficiente. Então todas essas técnicas ópticas desenvolvidas, esses equipamentos buscam isso, que a gente logo no começo consiga fazer o diagnóstico de alguma alteração para que as chances de sucesso de um tratamento sejam maiores. Então, todos esses equipamentos, todo o nosso conhecimento aí de física, especialmente na área de óptica, é para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, esses equipamentos desenvolvidos sempre têm esse objetivo. Então, fazer o diagnóstico o mais cedo possível para que o paciente tenha uma boa qualidade de vida. E que esse diagnóstico seja simples, porque hoje em dia um procedimento tradicional, por exemplo, envolve a biópsia, onde o paciente vai no médico, tem que retirar um pedaço daquele tecido, é um procedimento invasivo, demorado, então o que a gente busca é um procedimento que não seja invasivo,
que seja o mais rápido possível. Então, todas essas técnicas que a gente desenvolve, no futuro a gente pensa que vai conseguir, por exemplo, substituir a biópsia. Então, se você tiver alguma lesão suspeita, vai no médico, ele sem precisar remover tecido, sem demorar, já vai te dar um diagnóstico da condição daquela sua suspeita. E esse é o nosso objetivo principal aqui dentro da área de diagnóstico óptico. Fantástico é que, pensando que a ciência pode trabalhar conceitos importantíssimos para solucionar problemas do nosso dia a dia, dentro de um centro de excelência como é o CEPOF, com pesquisadores dedicados que estão aqui a fim de nos ajudar a nos criar condição de melhoria, de aumentar a nossa qualidade de vida. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa.